Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui e, como prometido, hoje o grande Cid Martins para falar um pouquinho para a gente da trajetória dele, desse evento maravilhoso que ele tem criado aí, esse movimento entre os microempreendedores e falar para a gente como é que nasceu o CAI. Olá, Sidney, como é que você está? Olá, estou maravilhosamente bem. Eu quero te cumprimentar, te agradecer a oportunidade e dizer que eu não vou falar simplesmente da minha história, mas eu vou trazer para vocês que estão nos ouvindo aí a fórmula do sucesso, a fórmula mágica, que embora seja simples, não é fácil, então as pessoas se perdem. É isso que eu vou falar. Muito bem. Sidney, conta aqui um pouquinho para nós como é que foi, porque assim, o nosso canal a gente tem voltado muito para os microempreendedores, empresários que se sentem aí meio perdidos, sem apoio. Ah, isso é estrutura para o grande, não é para mim. E a gente tem batido muito na tecla aqui no canal dizendo, não, você, o pequeno, também pode se estruturar, tem ferramentas de apoio, tem um pessoal no mercado especializado para dar esse suporte. E assim, dessa sua visão de empresário, o que você enxergou que fez você criar aí o CAI, que tem sido um Tá? grande apoio? Eu quero dizer que o pequeno, ele não só pode, como ele deve se comportar como grande. Se ele não se comportar como grande, naturalmente ele não vai crescer. Então essa é uma premissa básica que tem que estar na cabeça. Então se você é pequeno e se enxerga como pequeno, tira isso da sua cabeça agora. Começa a se ver como grande. Por quê? Porque o que acontece com o grande é o que acontece com o pequeno, só que numa escala menor. Se você não organiza a sua empresa para ter processos pequeno, quando você crescer, você vai ter grandes problemas. Por quê? Porque você não vai ter esse processo para te margear e para dar aquilo que eu sempre falo, que é o que eu contribuo com os empresários, para trazer para ele liberdade, para a empresa deixar de ser um fardo e ser algo benéfico, ser bênção, e para que ele consiga, com isso, viver uma vida plena, ter mais cuidar dos pilares da vida que eu falo, que é a família, finanças, lazer e saúde. Tá explicado porque eu admiro esse cara, entendeu? E agora conta um pouquinho como é que iniciou o CAI. O K iniciou partindo exatamente desse princípio, tá? Eu tinha uma empresa de financeira, e aí, inclusive a sua área, e eu falei, cara, isso aqui vai ser o que vai trazer muito sucesso e vai ajudar muito o empresário, porque muitas vezes ele não consegue contratar um financeiro para a empresa dele, porque tem um custo. Então as pequenas empresas avaliam esse custo como um custo alto. Nos dias de hoje, por exemplo, você vai gastar no mínimo dos mínimos uns R$ 5.000 para você ter alguém financeiro minimamente, com a condição mínima de atender e de cuidar dos processos, contas a pagar, contas a receber, relatórios gerenciais. Eu falei, nossa, eu vou criar uma empresa que eu terceirizo isso, que ele vai ter isso na empresa dele, independente do tamanho, porque como nós cobrávamos em cima do horário, ainda cobramos, né? Essa empresa existe, graças a Deus está com muito sucesso, nós cobramos em cima do horário. Então, nós vamos ter várias empresas querendo isso. Mas aí o que eu me deparei? A falta de consciência do empresário. Daqui a pouco eu explico para você o que é consciência de maneira prática, porque se você não tiver isso, seu negócio não vai ter resultado. Tá? Então, a falta de consciência fazia com que? Com que os empresários não contratassem isso. Por quê? Porque eles falam, não, desse jeito tá bom. Desse jeito tá bom. Sabe, tá ruim, mas tá bom? Você que está nos assistindo aí, você tem que ficar ligado com isso, porque você pode viver o tá ruim, mas tá bom e nem tá ligado nisso. Verdade. Só que o tá ruim, mas tá bom faz com que você crie uma pseudo-ilusão de que o seu negócio tá navegando, você está trabalhando de maneira correta, mas na verdade você não está usufruindo de tudo que a empresa poderia te dar. Isso acontece muito. E esse controle financeiro é importante em toda empresa. Se é um carrinho de cachorro-quente, se eu vendo bala no semáforo, tudo, qualquer tipo de negócio, eu preciso ter controle financeiro. E eu falo isso, Elaine, por quê? Porque às vezes a pessoa ela se considera um autônomo. Então ele abre a empresa, ele tem uma CNPJ, mas ele não se vê como uma empresa. Então ele não controla as finanças, tudo que entra, ele sai gastando e não entende que ele precisa se ver como uma empresa para ele poder ter escalabilidade. O que é escalabilidade? Abrindo um parênteses aqui.
é a pessoa ter condições de crescer o negócio sem depender exclusivamente dele. Então, ele está dormindo em casa e a empresa está faturando lá, tá? Então, você precisa ter escalabilidade. Hoje está todo mundo ficando escravo, né? É inversão, né? Agora a galera vai sair daqui falando, nossa, eu preciso ter escalabilidade. É isso mesmo. Aí como? Depois eu te ensino, tá? Como ter escalabilidade. Mas aí surgiu com essa necessidade, eu falei, eu preciso elevar a consciência do empresário. O que é uma consciência elevada? Você começou o seu negócio, imagina que tem uma escada para subir. Então você começou no primeiro degrau. Você ganha consciência porque você acha que sua empresa está ficando sólida, sua empresa está melhorando, mas na verdade não é isso. À medida que a gestão da empresa ela ganha consciência, o gestor, você ganha consciência, você sai do primeiro degrau e vai para o segundo. Você ganhou outro nível de consciência, você sai do segundo degrau e vai para o terceiro degrau. E assim você vai subindo. À medida que a sua consciência vai se elevando, você vai subindo. Então, para aquele empresário entender que o CAI era que o financeiro, né, que a empresa de financeira era importante para ele, eu falei, eu preciso criar um instrumento que eleve a consciência. Então, o primeiro instrumento que vai elevar a sua consciência chama-se conhecimento. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Os meus filhos sofrem por falta de conhecimento, está na Bíblia, né? Para quem não conhece, estou parafraseando a Bíblia Sagrada, que já traz esse ensinamento há milhares de anos, e muitas vezes você está na igreja todo dia, mas não ganhou, não tem esse entendimento. Então, se você fica cuidando do seu negócio, dia e noite, noite e dia, e não busca conhecimento para elevar sua consciência. Então, eu falei o seguinte, vou elevar a consciência do cidadão. Criei o Centro de Apoio ao Empreendedor, que era um instrumento, uma forma de elevar a consciência. Então, eu trazia conteúdos, palestras, para que eles elevassem a consciência. Aí eu tive uma outra decepção, Elaine. Tive uma outra decepção. Ah, é? Estou falando direto, posso continuar? Pode Então tá. continuar. Minha outra decepção foi o seguinte. Eu acreditei que essas pessoas elas estariam interessadas em buscar conhecimento, só que na época não era como hoje. O conhecimento não tinha tanto conhecimento como tem hoje. Você entra no Instagram, eu estou indo lá com conteúdo, você vai no YouTube, tem conteúdo, você vai em todas as redes, vai tendo conteúdo disponível para as pessoas. Só que antigamente não. Então eu achava que a pessoa buscava aquilo. Eu entendi que ninguém está querendo saber nada de conhecimento. Eles não elevaram a consciência para entender que eles precisam de conhecimento para evoluir. Então eu falei, cara, eu preciso atrair de outra forma. Aí eu falava o seguinte, vem para o CAI que você vai vender mais, porque faturar todo mundo quer. Todo mundo quer, verdade. Você que está me assistindo aí, é verdade ou não? Fala para mim, é verdade ou não? Você quer ou não quer faturar mais? Todo mundo quer faturar mais. A questão é o seguinte, o que eu preciso para faturar mais? Eu preciso elevar minha consciência, adquirir mais conhecimento, para ter uma maior gestão, porque muitas vezes o cara, quando aumenta o faturamento, é quando ele começa a quebrar. É verdade. Por quê? Porque você aumenta o faturamento e você não tem controles internos para fazer uma boa gestão. Consequentemente, a empresa começa a sugar, e quando você menos vê, você está quebrado. Por quê? Porque você está faturando sem estrutura. Mas o faturamento, de forma geral, acabava atraindo aquela pessoa para vir no CAI. Então, eu sempre falo o seguinte, eu atraía com essa ideia dele faturar mais, porque todo mundo quer faturar, e ali eu ia levando consciência para ele, e aumentando a consciência, e fazendo com que essa empresa, né, ela vai se evoluindo, e o empresário, ele vai elevando o grau de consciência. Quando ele eleva o grau de consciência, ele automaticamente melhora. Ótima visão. E quando você fala a estrutura, né? Você começou a utilizar o argumento da venda, Tá. né? Para poder atrair. E aí quando ele chega no CAI, o que é que ele encontra? Então, a gente começou também a trazer vários outros benefícios. Então, eu vendia vários benefícios para o CAI. Mas o CAI hoje, essencialmente, o que ele promove? Ele promove, eu tenho duas frentes fortes no CAI. Numa primeira frente é um apoio administrativo e com a parceria com a CSM Contabilidade, a gente leva a contabilidade básica para ele, porque essa contabilidade num escritório de contabilidade ela acaba saindo mais caro, mais burocrático.
O CAI não, eu tenho um atendimento que dá esse suporte principalmente para o MEI, para empresas pequenas que estão começando, né? Com um investimento, um investimento mensal baratinho, para esse apoio administrativo. Aí orientação, a formalização do CNPJ, a gente faz de forma gratuita para ele, né? Então eu tenho esse apoio aí. E aí eu tenho um outro grupo, que esse grupo pequenininho ele não se mistura, ele não está buscando conhecimento, ele está buscando pagar conta. Infelizmente, até ele elevar a consciência, ele vai pagar a conta durante muito tempo. Vai continuar anos pagando conta, enquanto ele não eleva a consciência. Quando ele eleva a consciência, o que ele faz? Ele começa a fazer parte de um outro grupo do CAI, que é um grupo de networking. São dois pilares que sustentam o CAI, que sustentam o empreendedor, na verdade, né? Dois pilares sustentam o empreendedor. Um é conhecimento e o outro é network. Esses dois pilares sustentam o CAI. No grupo de network, que é o CAI Club, o que eu ofereço para ele? Antes eu ficava oferecendo um monte de benefícios, controle de ponto, benefício em restaurantes, um monte de coisa. Eu parei com isso. Porque às vezes seu cliente fica perdido. Isso aqui é uma dica, inclusive, para você lidar com o seu cliente, com o seu negócio. Você às vezes chega oferecendo um monte de coisa para o seu cliente sem entender o que de fato o seu cliente precisa. Então eu entendi que o que o cliente do CAI precisava, simplesmente, ele quer vender mais e aumentar, vendendo mais, aumentando sua rede de contato. Então eu falo para ele o seguinte: você vai aumentar sua rede de contato e ter a possibilidade de vender mais através de um grupo exclusivo de encontros mensais, presenciais, e um grupo de WhatsApp onde você vai criar relacionamento com essas pessoas. Com isso você vai aumentar seu relacionamento, aumentar seu network e, consequentemente, ter a possibilidade de vender muito mais. Então, é isso que eu prometo para essas pessoas que fazem parte do CAI. Tá, então, resumindo, vamos ver se eu entendi aí. Então, o que você teve de visão aí, de estrutura, para dar esse suporte, né, para os microempreendedores que precisam, né? Não, como você mesmo disse, não é só para o grande, o menor precisa mais ainda, né? Que ele pode se focar no negócio dele, você tem uma estrutura de apoio para que ele tem que ter uma visão geral, mas ele não precisa ser o especialista daquela área, ele tem que focar no negócio dele, então ele não pode perder tempo olhando essa parte que a gente pode chamar de burocrática, né? Mas que também não pode falhar, porque senão ele vai ter problemas. Então você dá esse suporte através do CAI para que ele possa focar, e quando ele entra nessa consciência, aí que vamos dizer que abre aquela janela do entendimento que dá o passo para conseguir vender mesmo, que é abrir a visão do network, porque afinal de contas tudo acontece num network. Exatamente, né? Você eleva a consciência, e aí por quê? Porque dentro de um grupo desse a gente tem palestras, leva conhecimento. Ele vai trocar ideia com outros empresários, porque normalmente no ambiente dele ele está com os funcionários, está com a família, está dentro da casa dele, está num ambiente que não se fala de negócio. Se você, empresário, que tem o seu negócio, não falar de negócio, você tem uma grande chance ou de falir ou de ficar anos ganhando pouco e sendo escravo da sua empresa. Quando você sai dessa zona, começa a encontrar pessoas com a mente aberta, onde você fala de negócios, não só do seu negócio. Você tem que especializar nos dois, viu? Você tem que especializar no seu negócio sempre, porque toda hora está mudando, e você tem que também especializar em negócio. Como contratar, como cuidar de suas finanças, como cuidar do seu orçamento, como cuidar da gestão, enfim. São vários aspectos relacionados a negócio que você, empresário, você precisa ter também. Tá? E o CAI, ele está regional, ele está para o estado de São Paulo? Como é que está funcionando o CAI? Então, o CAI, como todas as empresas, né, pós-pandemia, ele teve um grande impacto aí no que estava acontecendo. Por ser uma entidade, né, do terceiro setor, de não ter fins lucrativos, então tudo que a gente arrecada, a gente investe na própria entidade. Com isso, a pandemia parou todas as atividades, né, e a gente começou a reestruturar de novo com um modelo simples, básico, objetivo. Então, é um grupo exclusivo, não é mais, a gente não faz mais aquelas reuniões abertas, que reunia 50, 60 pessoas, 100 muitas vezes, né? Você já foi em eventos grandes do CAI, a gente não faz mais isso. Nós fazemos eventos pequenos, onde tem pessoas só interessadas. Então, realmente é um clube onde as pessoas interessadas fazem parte disso, e com isso nós geramos essa proximidade maior. Eu costumo dizer o seguinte: dentro do projeto do CAI, é muito mais fácil você ter 30, 40 pessoas
te oferecendo, vendendo para você, do que você vendendo para 30. Então, quando eu crio relacionamento, você me vende. Eu te vendo, você me vende. Não é isso que acontece na nossa relação? Exatamente Você não isso. está me vendendo, eu estou te vendendo. É isso que a gente promove dentro do CAI. E nesse projeto nosso de crescimento e expansão, a gente desenvolve células. Então, se você inicia, se você tem essa pretensão de fazer parte desse grupo e você é de uma outra cidade, você então conversa com a gente, começa a atrair pessoas e aí, quando você tiver um grupo de 20 pessoas, a gente funda o CAI na sua região. Então, e aí eu vou ter todas essas pessoas de várias regiões conectadas. Basicamente é isso. Entendi. Então você não pode ficar de fora dessa. Eu vou colocar o Sidney agora numa emboscada, porque a gente combinou aqui para fazer um bloco com ele, mas o papo está muito legal e eu quero convidar ele para um segundo bloco para falar qual está sendo a visão essa pós-pandemia, o que ele está enxergando da necessidade dos empresários, o que ele está trazendo aí de inovação pós-pandemia. Até o próximo bloco.